Pastor Alan está aqui, né, pastor? Seja bem-vindo mais uma vez, que Deus te abençoe. Sabe por que eu falei teu nome? Porque a gente, pastor, sempre tem um sermão pronto para pregar. Te conheço pouco, mas eu acho que você fala assim, Alan, vem pregar aqui, você teria um sermão. Mesmo que fosse de improviso, teria. Eu tenho uma coisa chamada sermonário. O que é o sermonário? Todo pastor batista tem um sermonário. O que é o sermonário? É antigamente era um arquivo, né? Hoje é digital tudo, mas é um arquivo que você guarda todas as suas mensagens. E pasmem, tem pastores que eles pregam a mesma mensagem todos os anos. Então ele faz 52 mensagens durante o ano, e aí sempre repete. Vai começar janeiro, ele vai dar a palavra do 1º de janeiro, culto de janeiro. E eu tenho minhas mensagens guardadas desde 2007. Todas elas. Algumas escritas à mão, outras de forma digital. Mas por que eu estou te contando isso? Porque para ministrar a palavra hoje, eu tinha no mínimo 10 palavras guardadas que eu não preguei aqui na igreja ainda. Palavras que eu escrevi e que o Senhor não me permitiu ministrá-las ainda. Mas até ontem eu ia ministrar algo. E eu falei com o pessoal de manhã que hoje, eu não sei se você está ficando assim, velho dorme bem pouquinho. Olha o teu irmão e fala, velho dorme pouco, fala para ele. Você já está dormindo pouco? Você já está naquela fase assim de querer dormir 8 horas, 9 horas e não consegue? Eu queria tanto dormir umas 8 horas, irmão. Eu queria vir para a igreja. Aliás, queria ficar em casa e falar assim, hoje eu não tenho nada para fazer, né? Na quarta-feira eu fui para uma reunião em Curitiba. Cheguei no hotel, era 7 da noite. Falei assim, rapaz, eu vou dormir. A reunião é só amanhã, 9 da noite. Eu vou dormir. Menino, fui dormir, era 1h30 da manhã, 5h30 da manhã, o zoião já estava bugueado, assim. Eu falei, gente, hoje que era o dia, no hotelzão massa, para dormir, e não consegue dormir. E essa noite, eu saí com a minha família ontem e pegamos estrada, e pegamos aquela chuva na estrada. Pensa, irmão, que desespero. Estamos chegando ali em Alto Paraná, tinha caído barreira. O carro virou barco, virou uma coisa legal demais. Aí fomos dormir. Eu falei, vou acordar às 7 horas da manhã, porque é a hora que o Azaf viria para a igreja. Irmão, não teve jeito não. 5h30 da manhã, o zoião estava aberto. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né? E eu confesso a você que eu fui orar. E aí o Senhor falou assim, não é essa mensagem que você vai pregar, não. Eu falei, Jesus, mas agora não dá tempo. Ele falou, dá sim. E aí eu trouxe das 5h30 até um pouquinho, eu orei um pouco, fiz minha rotina de como que eu faço a palavra, e Deus me deu uma outra palavra, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu já fiz o teste de manhã. De manhã, o pessoal ouviu a palavra sem eu nem ter estudado. Agora eu estudei um pouquinho. Mas eu confesso a você que eu já não sou muito bom de fazer título. Quando é assim, em cima da hora, então, saiu só isso aqui, irmão. 2 discípulos, 2 traições e 2 destinos. Vamos falar juntos? 2 discípulos, 2 traições e 2 destinos. Põe a mão na tua cabeça, ora aí comigo. Espírito Santo, eu preciso da tua revelação nessa hora, Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor já falou ao meu coração, mas da jeito que o Senhor falou ao meu coração, fala ao coração e à mente dos meus irmãos agora, Senhor. Que nós tenhamos a mente de Cristo neste lugar, que nós venhamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, falando ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. 2 discípulos, 2 traições, 2 destinos. Sabe, queridos, já vou falar de um que você já sabe, eu vou falar de Judas. Essa semana eu ouvi muito de Judas. Eu gosto muito da história de Judas, porque a história de Judas, normalmente a gente fala no final da história de Judas. Mas eu queria pensar com você um pouquinho sobre o início da história de Judas. Porque Judas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Aliás, o nome Judas vem da origem Judá, que é a mesma origem do nome de Jesus. Olha como que a gente pegou a versão a Judas. Você vê todos os nomes hoje, uma mãe põe qualquer nome, mas você já viu uma mãe que colocou o nome de Judas no filho? Ninguém coloca o nome de Judas no filho. Olha para o teu irmão e fala assim, Judas não é muito legal não, fala para ele. Você não vê criança nascendo com o nome de Judas. Gente, eu quero apresentar para vocês hoje Judas. Não vai. Aliás, as pessoas que vieram de uma tradição católica, vai lembrar disso. Antigamente tinha o dia de malhar o Judas.
Pegava um boneco, colocava na rua, e as pessoas chegavam com um porrete e batiam no Judas. Porque o Judas tinha essa imagem horrível de um traidor, do cara que traiu Jesus. Então as pessoas malhavam Judas. Eu não venho dessa tradição, mas salvo algum engano, era no sábado de aleluia, né? Durante toda a quaresma as pessoas não ficavam lá, as crianças não apanhavam, mas no sábado de aleluia colocavam Judas na rua e as pessoas malhavam Judas, porque Judas tem uma imagem muito ruim. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando eu olho para Judas, queridos, eu vejo um cara que caiu, eu vejo um cara que falhou. E hoje eu quero falar de dois caras que caíram, dois caras que traíram Jesus, mas que tiveram destinos diferentes. O primeiro é Judas e o segundo é Pedro. Eu estava estudando um pouquinho sobre esses dois hoje pela manhã e Deus falou muito claro ao meu coração que o que define o nosso fim não é a nossa queda, mas é a resposta ao pecado. Diga comigo, o que define... Me ajude, mais forte. O que define o nosso fim não é a queda, é a resposta ao pecado. Sabe, queridos, todos nós vamos errar um dia, nós vamos falhar um dia. Nós temos uma cultura, e uma cultura errada, e por isso que algumas pessoas se decepcionam tanto com a igreja, que as pessoas que estão em cima desse púlpito são santarrões, nunca vão errar, nunca vão pecar, que padre não peca, que pastor não peca. E aí quando um padre cai em erro, quando um pastor falha, as pessoas ficam tão desmotivadas, porque olham para aquele homem, olham para aquele líder, e criam uma falsa imagem que ele vai ser santarrão. E quem está pregando aqui para vocês, hoje não é um santarrão, é um homem cheio de pecados, que precisa da misericórdia do Senhor todos os dias, igual você. Eu posso ouvir um amém ou não amém? Ah não, pastor, eu sou melhor que você, eu não tenho esses pecados que você tem não. Já está pecando, chama soberba, chama, sabe, orgulho. Por que eu estou falando isso, queridos? Todos nós gostamos de falar de milagres, de vitória, de conquista. A palavra que eu ia pregar hoje era sobre milagre e conquista, mas a Bíblia... é muito legal porque ela não esconde as falhas de cada personagem. Porque ela não é um livro feito de super-heróis perfeitos, mas sobre um Deus perfeito, lidando com homens falhos. Preste atenção, a Bíblia é um livro de história de um Deus perfeito, que lida todo o tempo com homens falhos. E nessa história, nessas duas histórias, nós vemos dois homens muito parecidos. Ambos foram escolhidos por Jesus, ambos caminharam com Ele, os dois ouviram os ensinamentos de Jesus, mas também os dois falharam gravemente. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Queridos, esse versículo nos ensina que não existe gente que não tenha pecado, não existe pessoa, ser humano que não tenha pecado. O único que não pegou foi Jesus. Eu posso ouvir um amém? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu, você, as pessoas que andam com a gente, todos nós somos pecadores. Mas quando eu olho para esses dois homens que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, mas que tiveram finais diferentes, eu entendo que não foi o pecado que definiu o destino dele, mas a forma como eles lidaram com o pecado. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu fiquei pensando que, pensa comigo, se Judas tivesse vendido Jesus, mas que depois que tudo aconteceu, ele tivesse procurado Jesus e pedido perdão para Jesus, você acha que Jesus perdoaria ele? Você acha que a história de Judas teria sido diferente? Porque do mesmo jeito que Judas traiu Jesus, Pedro também traiu Jesus. Aliás, a Bíblia fala que Jesus falou: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Eu brinco sempre aqui que Pedro nunca mais pôde ver um galo na frente, porque ele ficava: meu Deus, o galo cantou, eu traí o meu Senhor. Por que eu estou te falando isso, querido? O que mudou o destino desses dois homens não foi o pecado, foi a atitude depois do pecado. Pastor, por que você está falando isso? Porque aqui nessa igreja, nessa noite, entraram vários pecadores. É ruim ouvir isso, né? Nessa igreja entraram vários pecadores. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Sabe o que vai fazer diferença na nossa vida? É como a gente trata o pecado. Irmão, não pense que daqui para o resto da tua vida você não vai pecar, que você não vai ser tentado, que você não vai lutar contra os seus pecados. A diferença é como você faz a partir do momento que você erra. Porque quem é apaixonado por Jesus não quer pecar. Eu posso ouvir um amém? Quem é apaixonado pela presença de Jesus não quer errar.
Eu sempre falo isso aqui, o problema é como você lida com o pecado. Por exemplo, se o teu chefe chega na tua empresa e fala assim, olha, se alguém me ligar, fala que eu não estou. Qual é a tua atitude diante disso? Alguém ligar, você vai pegar o telefone e vai falar, o meu chefe não está, mesmo ele estando lá. Como que é o nome disso? Como é o nome disso, igreja? E quem é o pai da mentira? Olha só, então você vai deixar o teu chefe manipular a tua santidade, só para não perder o emprego? Eu sempre falo que você pode dar algumas respostas possíveis. A primeira é falar assim, ô patrão, não vou mentir não. A segunda, tá bom, legal, vamos lá. E aí você começa a fazer pequenas concessões de pequenos pecados. E aí você começa a contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. E quando você vê, a mentira faz parte da sua vida todos os dias. Agora imagine o patrão fala para o empregado, para o colaborador, fala assim, ó, fala que eu não estou, e o colaborador, eita, enrolou tudo aqui hoje. O colaborador diz, ó, não vou mentir não. E aí o patrão tem duas atitudes que eu acho que ele pode fazer. A primeira é mandar você embora. E aí eu vou te falar uma coisa, se você for mandado embora, porque você bateu no peito e falou assim, eu não me corrompo com os pecados do mundo, Deus tem algo sobrenatural logo ali na frente para você. Ah, pastor, mas eu vou passar dificuldade. Meu irmão, Deus vai estar com você o tempo todo, porque você bateu no peito e falou assim, eu não vou mentir, eu não sou filho do diabo. Posso ouvir um amém? A segunda é teu patrão olhar para você e falar assim, nossa, ele não mente, posso confiar nesse cara. Então é esse cara que eu vou investir mais coisas na vida deles. Por que eu só estou falando isso, queridos? Porque todos nós somos tentados o tempo todo. Às vezes com coisas pequenas. Olha o que a W. Tozer diz. Deus não se surpreende com nossas quedas, mas Ele se entristece quando não voltamos para Ele. Deus não fica surpreso quando você cai. Aliás, quando você cai, Ele já está até sabendo que você vai cair. O problema é quando a gente cai e se afasta dEle. O problema é quando a gente cai e não volta para Ele. Queridos, eu estou pregando aqui para uma multidão de pessoas nessa noite, em nome de Jesus, que ainda que venha cometer algum pecado, algum erro, vai se arrepender e vai voltar para a presença do Mestre. Vai falar, Senhor, eu estou arrependido disso, eu preciso restaurar o meu altar, eu preciso restaurar a minha vida. Mas quando eu olho para Judas, queridos, eu começo a ver, e é o primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, que o coração de Judas, dá um clique para mim, filho, começou a se perder aos poucos. Ninguém começa a se transformar num grande viciado de uma vez. São pequenas concessões. Deixa eu te falar uma coisa. São pequenos pecadinhos, pequenas concessões que nós vamos dando. Porque Judas foi se transformando aos poucos, querido. Pensa comigo, quem era Judas? Judas foi um escolhido de Jesus. Judas foi um dos homens que Jesus mais confiou. Aliás, ele era o tesoureiro de Jesus. Jesus confiava em Judas. Porém, esse homem começou a se contaminar. Judas começou muito bem. Diga comigo assim, Judas não era um infiltrado. Diga assim, ele era um escolhido por Jesus. Sabe, queridos, eu estou pregando aqui para escolhidos por Jesus, diga amém. Eu quero te provar na Bíblia, olha o que diz lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade de expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos, primeiro Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Preste atenção, queridos. Mateus, quando escreveu, falou assim, aquele que traiu, mas ele também falou que Judas foi escolhido, e porque ele foi escolhido, o mesmo Jesus deu autoridade sobre a vida de Judas. Olha que forte isso, queridos. Judas tinha autoridade para expulsar espíritos imundos, tinha autoridade para curar doenças e enfermidades. Mas eu lhe pergunto, o que aconteceu com Judas? O que aconteceu com aquele homem que apareceu na lista dos 12 apóstolos? Algo começou a acontecer no coração dele. Primeira coisa que vem à minha mente é que Judas, quando olhou para Jesus, ele não entendeu o reino de Jesus. Ele achou que Jesus ia tomar o reino romano à força. E o reino de Deus não era daquele jeito, o reino de Jesus não era daquele jeito. Mas olha o que começou a acontecer na vida de Judas. João capítulo 13, versículo 29 diz, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que é necessário para fazer a festa,
ou que desse algumas coisas aos pobres. Presta atenção, Judas era alguém de confiança de Jesus. Judas era quem cuidava do dinheiro da organização. Isso nos ensina algumas coisas, querido. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que privilégio espiritual não é sinônimo de transformação espiritual. Vou repetir. Privilégio espiritual não é sinônimo de transformação espiritual. Não é porque a pessoa tem um cargo de liderança na igreja que ela foi transformada. Aliás, nesses 20 anos, às vezes a gente se decepciona com algumas pessoas. Você investe tanto e de repente a pessoa te trai, a pessoa fala mal de você, a pessoa, quando sai, vai para outra igreja, está tudo certo. O problema é quando sai, vai para o mundo. Porque às vezes a pessoa tem um cargo de liderança e a gente acha que aquela pessoa está madura espiritualmente. E o que eu disse para você? Privilégio espiritual não é sinônimo de transformação espiritual. Abaixa um pouquinho para mim o fundo, querido. Não é sinônimo de transformação espiritual. Eu quero declarar em nome de Jesus. Jesus está nos transformando espiritualmente dia após dia. Sabe, transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida. Sabe, querido, você pode estar na igreja, você pode servir, você pode ter função, mas ainda assim não ter um coração convertido. Eu lembro há muito tempo atrás, eu menino, um senhor que frequentava a igreja já há 15 anos, 20 anos. E esse senhor levou um tiro na cabeça. Eu lembro que ele nunca quis se batizar. Porque na verdade, ele era um frequentador de igreja. Ele não era um discípulo de Jesus. E quando eu lembro desse senhor, eu penso que tem muita gente que está frequentando a igreja, mas que não é discípulo de Jesus. Muita gente que senta no banco, vem no culto, tem até funções, fica no moving, fica no som, fica no louvor, é pastor, mas ainda não se converteu de verdade. Pastor, por que você está falando isso? Tem um versículo que está na Bíblia que eu gostaria que não tivesse, mas está. Ó a heresia, né? Mateus capítulo 7, versículo 22. Deixa eu ler para você. Diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca te conheci. Afastem-se de mim aqueles que praticam o mal. Olha o que Jesus está falando, gente. Jesus está falando que vai ter gente que vai fazer milagre, vai ter gente que vai profetizar, vai ter gente que vai curar paralítico, vai restaurar morto, vai ressuscitar morto. E quando chegar no céu, Jesus vai falar assim: eu não te conheço, aparte-se de mim. Isso me assusta. Sabe por quê? Sabe por que eu trouxe essa mensagem? Eu escrevi um livro há algum tempo atrás, bem pouco, chamado O Fariseu que Habita Dentro de Mim. E agora estou escrevendo outro. Eu gostei desse título, então agora estou escrevendo Judas que habita dentro de mim. E eu comecei a comparar a minha vida com Judas. Eu comecei a pensar: será que eu não sou esse Judas? Será que eu não estou traindo Jesus? Será que eu não sou esse cara que começou tão bem e o final é um final ruim? Irmãos, eu não quero chegar no final da minha vida, ter gastado a minha vida na igreja, servido ao meu Senhor, e quando chegar a minha hora, Ele olhar para mim e falar assim: afasta-se de mim que eu não te conheço. Eu não quero ser esse cristão que vive de aparência. Eu quero ser um cristão que luta para não pecar, que luta para não errar. E se um dia pecar, errar, vai cair de joelhos no altar do Senhor e falar: Senhor, perdoa, tem misericórdia de mim. Tem mais alguém aqui que está junto comigo nessa batalha? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque eu quero chegar lá e Ele falar assim: entra, filho fiel, foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, entra para a glória. Eu quero estar com você, meu irmão. Eu quero estar do lado do meu Senhor, do meu Salvador. Eu quero chegar no céu e mostrar minhas mãos para Ele e falar assim: olha, está aqui as ovelhas que eu trouxe para o teu rebanho, está aqui as almas que eu cuidei naquela igreja. Eu quero chegar lá, meu irmão, e falar: Senhor, obrigado porque a tua misericórdia me alcançou. Aleluia. Olha o que John Piper diz: é possível estar muito perto das coisas de Deus e ainda assim estar muito longe do Deus das coisas. Vamos ler juntos? É possível estar muito perto das coisas de Deus e ainda assim estar longe do Deus das coisas. É possível a gente estar envolvido nas coisas da igreja e estar longe de Deus, irmão. A gente precisa todos os dias tentar trazer Jesus para dentro da nossa casa. Isso é desafio. Não pense, irmão, que porque a gente é pastor, que a gente não tem problema em casa. Tem sim, os mesmos. Mas dia após dia a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo. A gente está orando tanto agora, porque é o último ano do ensino médio do Azaf. Ano que vem vai tentar faculdade.
E a gente está orando, declarando que ele vai conseguir o curso que ele está desejando, em nome de Jesus, diga amém. Em nome de Jesus. Mas hoje a Vanessa mandou um vídeo para mim do pastor Luiz Hermínio orando pelo filho dele. E mexeu comigo aquilo. Que ele falou assim, ó, ainda que todos se levantem contra você, Deus está junto com você. Ainda que tudo dê errado, Deus vai estar junto com você. Eu posso ouvir um amém? Fale isso para a pessoa que está ao teu lado. Ainda que as coisas não dê certo, Deus vai estar com você. Em nome de Jesus. Aumenta a luz para mim um pouquinho, filho, por favor. Aleluia. Hoje eu estou chato, né? Eu sei disso. Mas o que acontece, queridos? O problema é que começou no coração de Judas. O texto nos revela que ele começou a ter algo que muitos nós somos tentados. Diga comigo, amor ao dinheiro. Diga bem forte, amor ao dinheiro. Sabe, queridos, o texto bíblico diz que em João capítulo 12, versículo 4 ao 6, diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Olha o que o texto está falando. Porque ele era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Você vai lembrar dessa história. Maria e Marta, ali em Betânia, quebraram o unguento nos pés de Jesus, e ele se revoltou, porque aquele perfume era caro. E ele falou assim: a gente precisava pegar esse perfume e vender e dar para os pobres. Irmão, mentira. Ele queria era pegar aquele dinheiro. A Bíblia está falando que ele era ladrão. Irmão, ser rico não é maldição, não. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ficar rico. Eu creio nisso. Só quem falou amém vai receber. Agora não adianta mais, tem que falar na hora, irmão. Quantos aqui querem ficar rico? Eu quero ganhar muito dinheiro, irmão. Não sei se você é igual eu fico sonhando com o tamanho do dízimo que eu vou dar. Eu falo assim, nossa, o dia que eu der 100 mil de dízimo, eu estou bem demais. Eu já fico pensando o que a gente vai fazer com o dinheiro. Irmão, é gostoso demais. Eu gosto de coisa de pobre, mas coisa de rico é mais gostosa. Pensa comigo. É gostoso comer uma carne de panela, irmão. É bom, o músculo. Coisa de pobre eu entendo. Músculo, uma senha, é bom demais. Mas um filé mignonzinho no molho de mostarda. Uma picanha, sabe assim? Aquela picanha. Ter dinheiro é bom, é maravilhoso. O problema não é ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E é isso que tem destruído pessoas. Porque por causa do amor ao dinheiro tem gente abandonando os filhos. Por causa do amor ao dinheiro tem gente abandonando família. Por causa do amor ao dinheiro tem gente abandonando ministério. Faz sentido isso que eu estou falando, igreja? O problema não é ter dinheiro. Aliás, eu estou orando. Gente, eu estou orando de verdade. Eu falei para o Senhor que eu estou orando por 6 milionários dentro da igreja. Aí vocês falam amém, né? Não estou brincando. Eu falei que a gente precisa de 6 milhões para comprar o que a gente precisa. Então Deus vai levantar 6 milionários em nome de Jesus. Tem uns recebo. Na hora que eu falo, a gente precisa de 6 pessoas para limpar a igreja. Ninguém fala recebo. Qual que é o problema? O problema não é o dinheiro. O problema é o amor do dinheiro, ao dinheiro. Sabe, queridos? A Bíblia diz que ele era o ladrão e tirava aquilo que se ali lançavam. Presta atenção, Judas não caiu de uma vez. Judas caiu aos poucos. Nós, servos de Deus, normalmente não caímos de uma vez. É o pequeno vídeo pornográfico que vem no celular e você, hoje eu vou ver. É a música secular que você... não. Sabe, eu falei isso de manhã, eu vou falar aqui. Irmão, não acho pecado algumas músicas, não. Eu não sou desses caras. Eu gosto de música secular também, eu não escuto, mas eu não tenho nada. Eu não acho que você vai para o inferno por ouvir um Toquinho, Vinícius. Não acho. Eu só acho que você vai dando pequenas concessões. Por exemplo, o cara gosta de pagode. Aí ele gosta de pagode, que legal, pagode. E você conhece as letras, né? Pagode. Aí o pagodinho começa a ficar melhor. Aí quando ele vem, Aí o que acontece? Aí vai numa festa. Não, tá tudo certo, pequenas concessões. É só um pagodinho. O cara fala, quer uma cerveja? Então. É sem álcool? Se tiver sem álcool eu tomo. Não, é com álcool. Mas um só, né? Não tem problema. Ei, eu sou filho de alcoólatra.
eu posso falar para você, eu tenho o melhor pai do mundo. Não vem falar que o teu é melhor que o meu não, que eu conheço o meu. O meu pai é o melhor pai do mundo. Quem conhece seu Valdivino sabe, você sabe que eu estou falando a verdade. Mas eu lembro do meu pai alcoólatra. Eu lembro quando meu pai chegava no bar e pedia uma cerveja, uma pinga e um Fernet. Depois vinha mais uma, depois vinha mais uma. Até o dia que meu pai teve uma coma alcoólica dirigindo, com meu irmão na moto. Que passaram por mim e falaram, teu pai morreu, caiu de moto e morreu. Então eu tenho autoridade para falar para você, querido, não dê pequenas concessões. Coca-Cola é melhor que cerveja, irmão. Faz muito mal, eu sei disso. Toma água com gás. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, não faça concessões de pecado. Não brinque com o pecado. Porque Judas não caiu de uma vez. Judas foi caindo aos poucos. É o pequeno vídeo. É o palavrãozinho que sai da boca. Faz sentido o que eu estou falando, igreja? Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, aleluia. Hebreus 13, 12 fala assim, ó, você precisa ter cuidado para que teu coração não caia nessa incredulidade. Todo grande pecado começa com pequenas concessões toleradas. Olha o que diz John Owen, ele diz assim, o pecado que não é confrontado hoje será o tirano de amanhã. Eu fiz questão de colocar a foto desse cara, porque ele escreveu isso em 1700, lá vai coisinha. Lá em 1700 ele está falando assim, ó, o pecado que não é confrontado hoje vai se tornar o teu tirano amanhã. Porque a pessoa que não confronta a bebida hoje, amanhã vai ser tiranizado pela bebida. A pessoa que não confronta a pornografia hoje, amanhã vai ser tiranizado pela pornografia. Estão entendendo, igreja? Amém? A gente precisa entender que o pecado tem que ser confrontado. Irmãos, quando eu vejo alguns irmãos na igreja que caminham com a gente vão bem, até o dia que o pastor precisa confrontar alguma coisa. O dia que o pastor precisa confrontar alguma coisa, sai da igreja. Ah, eu não gostei, veio chamar minha atenção. Irmão, se eu não sirvo para te ensinar aquilo que Deus está me ensinando, para que eu sirvo? Se eu não sirvo para falar para você, irmão, esse caminho que você está indo é um caminho de morte, sai dele. Não, eu quero continuar nesse caminho de morte. Eu quero continuar com a minha... Você não tem nada a ver com a minha vida, pastor. Deixa eu continuar na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, a traição de Judas foi só uma consequência do coração dele. Quando o coração estava corrompido, a atitude foi inevitável. Mateus 26, 14, diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar ele a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Repete comigo, 30 moedas. 30 moedas de prata. Versículo 16. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. O que vocês vão me dar se eu entregar ele? 30 moedas. E sabe o que é engraçado dessa história? Por que 30 moedas? Eu já ouvi muitas histórias. Eu achei muito legal. Ah, pastor, é uma para cada dia do mês. Por isso foi 30 moedas. Não, irmão, não foi por isso. Porque 30 moedas era o preço de um escravo. Quando eles oferecem 30 moedas por Jesus, eles estão oferecendo o mesmo preço que eles pagariam por um escravo, não por um rei. Está conseguindo entender onde que Judas estava entrando? Ele não estava entregando um escravo, ele estava entregando um rei. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você consegue entender que aquele homem trocou tudo que ele tinha por 30 moedas? O dinheiro de um escravo. Spurgeon diz assim, o pecado sempre promete liberdade, mas sempre termina com escravidão. Vamos falar juntos? O pecado sempre promete liberdade, mas sempre termina com escravidão. Então a tragédia final dessa história de Judas, queridos, é que Judas começou a sentir remorso sem arrependimento. Judas começou a sentir culpa, mas
A diferença de Pedro e de Judas é que Judas não volta para Jesus. Mateus 27:3 diz: quando Judas, o que havia traído Jesus, viu que fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ei, vamos mudar, eu não quero mais. Não, já foi, já entregou, já traiu. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Olhe para o teu irmão e diga: a responsabilidade é sua. Fala isso para ele. Tem gente que fica terceirizando a responsabilidade dos nossos pecados. Se eu peco, sou eu que pequei, meu irmão, não é os outros não. Ah, eu pequei porque ele é insuportável, irmão, deixa ele ser insuportável, mas não troca a tua santidade. Ah, eu pequei porque a tentação era muito grande, deixa a tentação lá, irmão, não troca a tua santidade, não terceiriza a culpa. Ah, eu traí minha esposa porque ela é muito chata, ela é muito ruim. Ah, eu traí meu marido porque ele é muito... É impossível, pastor. Ei, não terceiriza a culpa. A palavra usada aqui não é arrependimento, porque arrependimento é metanoia. A palavra usada aqui é remorso, que é metamelomai. Qual que é a diferença, pastor? Porque arrependimento de Deus traz salvação, mas o remorso não traz consequência nenhuma a não ser ruins. 2 Coríntios 7:10 diz: a tristeza, segundo o coração de Deus, produz arrependimento para salvação. E aí eu estou pregando para você aqui, meu irmão, que talvez está cometendo pecado agora, está no ato contínuo de pecado. Deixa eu te falar uma coisa, está na hora de você se arrepender. Não é ter remorso, é se arrepender e falar assim: eu não vou cair mais, eu não vou falhar mais, eu amo meu Senhor. Meu irmão, preste atenção, Judas olhou para o erro, mas ele não olhou para a graça. Ele olhou para o pecado, mas ele não olhou para o Salvador. Um dos pastores que eu mais escuto nos últimos dias é Hernandes Dias Lopes. E ele diz assim: remorso produz desespero, arrependimento produz esperança. Aleluia. Vamos falar juntos? Remorso produz desespero, arrependimento produz esperança. Aleluia. Como assim? O remorso fala assim: eu preciso me jogar, eu preciso me suicidar, eu tenho vergonha do que eu fiz. O arrependimento fala assim: eu tenho esperança que o meu Senhor vai me perdoar, eu tenho esperança que o Senhor vai me perdoar. Aleluia. E aí, queridos, eu quero parar com Judas, eu quero entrar já no finalzinho, que eu tenho 15 minutos, 10 minutos para falar para você de Pedro. Dá um clique, filho. É isso aí mesmo. Pedro, quando a queda se torna o nosso ponto de restauração. Vamos falar juntos? Quando a queda se torna o nosso ponto de restauração. Irmão, Pedro também caiu. Pedro prometeu fidelidade, Pedro confiou em si mesmo. Pensa num cara que era soberbo, era tal do Pedro. Eu não sei você, eu detesto gente soberba, cara. Gente que você vai falar, tudo ele sabe, tudo ele é melhor. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado, pelo amor de Deus, né? Você conhece alguém assim, que tudo você tenta ensinar, ele já sabe. Você vai falar alguma coisa, ele já sabe, não adianta. Eu penso que era Pedro. Jesus está falando assim, vai acontecer tal coisa. Ele fala assim, Mateus 26:33, ainda que todos se escandalizem, eu nunca. Ele está falando assim, está vendo esses 11 aí? Eles podem trair, eu não vou te trair. Esse era Pedro. Jesus está lavando os pés dos discípulos e ele fala, meu pé o senhor não lava. Não é soberbo demais? Tipo assim, eles precisam que o senhor lave os pés dele, mas não, eu não. Não vou deixar não. Jesus fala assim, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. O que Pedro faz? Aí ele quer ser melhor que os outros. Então lava tudo, Jesus, lava tudo. Aí ele falou, não precisa. Não precisa. Pedro o tempo todo ele queria ser melhor que os outros. Mas Mateus 26:33 fala assim, ainda que todos se escandalizem, eu nunca. Poucas horas depois, em Mateus 26:69, não está aí esse texto, Pedro está negando Jesus 3 vezes. Você consegue entender que esse cara foi da soberba à queda muito rápido? Aliás, Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína. Spurgeon diz assim, a autoconfiança é o primeiro passo para uma queda espiritual. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não, eu sou forte, eu consigo. Não consegue nada, irmão. Não, eu consigo, pastor. Eu bebo socialmente. Eu bebo socialmente. Não, quando quiser eu paro.
Dificilmente, a Gi está aqui, a Gi trabalha com dependente químico. Dificilmente você vê um dependente químico falando que ele é dependente. Ele fala, na hora que eu quiser eu paro. Então por que não parou? Ah, porque eu não quero. Mentira, é que não consegue. Vou te falar uma coisa. A gente está falando de bebida, mas tem gente viciada hoje em outras coisas. Tem gente viciada em televisão. O que tem de homem velho, maduro, perdendo dinheiro em jogos de internet. Vou falar uma coisa para você, irmão. Tem crente que não dá dinheiro no dízimo, mas gasta um monte nas bet. Olha para o teu irmão e fala, a bet vai te levar para o inferno. Não, olha na cara dele, fala isso para ele com autoridade, fala, a bet vai te levar para o inferno. Ainda bem que não tem nenhuma bet na igreja, que eu saiba. Se tem, me perdoa já. Pastor, qual que é a diferença entre Pedro e Judas? Diga comigo a resposta. Diga bem forte a resposta. Mateus 26:75 diz que quando Pedro saiu depois da traição, diz assim, saindo dali chorou amargamente. Pedro não fugiu, Pedro se quebrantou. O Salmo 51:17 diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, aleluia. Deus, irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não rejeita quem cai, Deus rejeita quem permanece com o coração endurecido. A pessoa que cai, 1000 vezes ela vai voltar a pedir perdão, Deus não vai rejeitar ela. O problema é gente soberbo com o coração endurecido. Tim Keller diz assim, o arrependimento não é o fim de uma caminhada, é o começo de uma restauração, aleluia. Vamos falar juntos? O arrependimento não é o fim de uma caminhada, é o começo de uma restauração, aleluia. Ah, Senhor, eu me arrependo. Irmão, não é que está acabando, está começando. É quando a gente se arrepende do que a gente faz que começa a nossa nova história. E como que começa essa nova história? Porque quando Judas traz Jesus, ele corre e se suicida. Mas quando Pedro traz Jesus, ele começa a chorar. Amargurado, tipo, o que eu fiz? Mas eu aprendo uma coisa, queridos. A graça sempre dá o primeiro passo. A graça de Jesus sempre dá o primeiro passo. Olha Lucas capítulo 24, versículo 34. Não é esse aí não, filho, eu acho que eu pulei. Esse aí mesmo, ótimo. Olha o que diz lá. Os quais diziam, ele ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão. Já apareceu a quem? Olha, um dos primeiros que Jesus apareceu foi para quem? Para o Pedro. Por que ele apareceu por Pedro? Porque ele sabia que o Pedro precisava dele. Ele sabia que o coração do Pedro estava angustiado. Ele sabia que Pedro, apesar de angustiado, estava quebrantado. E quando Jesus volta e aparece para Pedro, depois ali do churrasquinho na praia, ele chega e fala assim, ele faz uma pergunta que todos nós conhecemos. Pedro, tu me amas? E Pedro olha para ele e fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E qual foi a resposta de Jesus para essa resposta de Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Você conhece a tradução? Já preguei isso aqui. Pedro, tu me amas. Esse amas é o amor ágape. Você me ama do jeito que Deus ama as pessoas. E Pedro responde, não, Senhor, tu sabes que eu te amo só no filéu. O que é o filéu? Eu te amo como um irmão, não do jeito que Deus ama, dando o seu próprio filho. Não, não é isso. E Jesus vai lá e pergunta de novo. Na terceira vez, Jesus pergunta, então você me ama só no filéu, só como um amigo? E ele fala, tu sabes que eu te amo. Mais ou menos ele está falando assim, tu sabes que eu falo que eu te amo, mas ali atrás, eu neguei o Senhor 3 vezes. E ainda assim, Jesus olha para ele e fala assim, então, apacenta minhas ovelhas. Jesus não humilha Pedro. Pelo contrário, Jesus restaura na mesma medida da queda dele. Para cada vez que Pedro negou, cada vez Jesus perguntou, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Queridos, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu já estou indo para o final, mas eu preciso fazer essa pausa. Não importa, nós estamos sonhando tantas coisas para 2026. Nós terminamos esse ano, preste atenção. A gente começou o ano com 7 células. Nós estamos terminando o ano com 15 células. Pode dar uma glória a Deus? Tem gente falando assim, a gente sabe que hoje não vem muita gente. Ah, pastor, a igreja está vazia. Não, irmão, se a gente somar os 2 cultos, está dando a média de 250 pessoas. Você pode dar uma glória a Deus? A gente terminou o ano passado com 157 pessoas de média. Estamos terminando esse ano com 293 de média. Obrigado pela glória a Deus.
Ah, mas a gente está sonhando tantas coisas para o ano que vem. Mas você precisa entender uma coisa. Para a gente chegar onde a gente sonha, Deus vai usar você. Vou falar de novo, Deus vai usar você. Pastor, mas eu sou pecador. Pedro também era. Pedro também era esse pecador, mas ele se arrependeu. E na medida que ele se arrependeu, foi a mesma medida que Deus deu graça para ele. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Aleluia. Você pode cair, Deus vai te levantar. Você pode errar, Deus vai te levantar. Se você se quebrantar na presença dele, Deus vai te levantar. Aleluia. A W. Pink diz assim: a restauração de Deus é sempre maior que o fracasso do homem. Aleluia. Vamos falar juntos? A restauração de Deus é sempre maior que o fracasso do homem. Aleluia. E aí eu olho para Pedro, um homem que teve o destino totalmente transformado. O mesmo Pedro que negou, de repente ele começa a virar um pregador da palavra. Pedro antes do batismo do Espírito Santo. Pedro caminhando com Jesus, vai pregar e ninguém ouve Pedro. Ele volta e fala assim: ninguém me ouviu. Preguei e ninguém se converteu. Pedro cai, Pedro nega 3 vezes. Jesus restaura o coração de Pedro. Pedro vai lá em Atos 2, está lá esperando. O Espírito Santo vem, é derramado sobre a igreja e Pedro vai pregar. E de repente aquele homem que pregou e ninguém ouviu, na primeira pregação 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Você consegue entender que é o mesmo cara lá atrás que tinha traído Jesus? Agora pensa comigo, se Judas tivesse voltado para o caminho, se arrependido, talvez ele podia fazer parte desse grande movimento de avivamento que teve em Jerusalém, onde Pedro vai pregar e as pessoas começam a ouvir Pedro, e Pedro prega, e 3.000 pessoas aceitam a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Esse homem que tinha traído Jesus está falando: não, pode me escutar, eu tenho uma história para contar. Pode me escutar, eu caí, mas ele me levantou. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Dietrich Bonhoeffer diz assim: a graça não apaga o pecado, mas ressignifica o pecado. Esse Dietrich Bonhoeffer viveu na época do comunismo de Adolf Hitler. E ele está falando assim, ele tentava salvar judeus, ele tentava salvar alemães comunistas. E ele fala para as pessoas assim: a graça não vai apagar o que você fez, mas ela vai dar um novo significado para aquilo que você fez. Deixa eu terminar. Provérbios 28:13. O mais importante não é o pecado que aconteceu, é o que você vai fazer depois do pecado. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O pessoal do louvor pode subir. Judas viu o erro como um fim. Pedro viu o erro como um chamado ao arrependimento. Ambos erraram, ambos choraram, mas apenas um correu para Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ficar em pé e vamos ler junto? Vamos ler juntos? Me ajuda a ler esse versículo? Vamos lá, 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ei, irmão, quando você ora e pede perdão, Jesus perdoa os seus pecados. Posso ouvir um amém? Ah, eu errei, Senhor, me perdoa. Amém, Ele te perdoa. Mas é o que a palavra está falando, Ele não apenas te perdoa, Ele te purifica. Como assim, pastor? Sabe aquele erro que está ali, que o diabo fica tentando falar: você fez isso lá atrás? O Senhor vem e purifica. Eu vi uma historinha anos atrás, eu vou repetir ela. Não falei de manhã, mas vou falar agora. Muito tempo atrás tinha uma velhinha muito pentecostal numa igreja, que ela chegava para o pastor e falava assim: eu falo com Jesus toda semana e ele me responde. E o pastor desdenhava, sabe assim, acha que Jesus fala com ela?
E aí, mas todo final de culto, ela falava: pastor, falei com Jesus essa semana, ele me respondeu de novo. Aí o pastor foi enchendo os patofás, falou assim: falou mesmo? Pergunta para ele, qual foi o pecado que eu cometi quando eu estava fazendo o seminário? Ele fez essa pergunta só para fazer. Ele sabia que ela não ia trazer a resposta. Mas no domingo, igreja cheia, a velhinha vem na frente e faz assim: oi pastor. Ele falou assim: meu Deus, o Senhor contou para ela o que eu fiz. O pastor pregou o culto todo pensando na dita da velha que sentava na primeira cadeira. E a velha chegava assim e falava assim: vou falar com o Senhor depois do culto. Tem que falar com o Senhor depois do culto. E ele falou: meu Deus, ela sabe, Deus falou com ela. Deus falou com ela. Terminou o culto, o pastor correu para o gabinete, irmão. Não tinha ninguém para atender, mas ele ficou lá. Não, vou ficar aqui, essa velha vai embora, essa desgraçada vai embora. Quando ele sai, meia hora depois, quem está na porta da igreja? A velha. E ela falou: oi pastor. Ele falou: paz, irmã. Pastor, falei com Jesus. Ele falou? Fez a pergunta? Fiz. E ele respondeu? Ela falou: respondeu, pastor. Ele respondeu que aquele dia que o senhor confessou, ele esqueceu. A Bíblia fala que os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Jesus está te chamando hoje, não é para viver numa vida de pecado, é para viver numa vida de santidade. Mas ainda que você erre, não deixe esse pecado vir nas tuas costas como uma culpa imperdoável. Não, confesse. Aquele que confessa os seus pecados ao Senhor e deixa, alcançará misericórdia. Sabe, queridos, nós vamos orar, mas antes eu quero ler uma última frase de John Stott. Diz assim: a diferença entre a destruição e a restauração é a direção que você toma depois do pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Feche teus olhos. Hoje eu não vou chamar ninguém para frente. Hoje eu queria só que você falasse com o Espírito Santo. Deus te trouxe aqui hoje, querido, nessa semana tão chuvosa, para você lembrar de Pedro e lembrar de Judas, e tomar a tua decisão. Como que você quer terminar essa história? Você quer terminar como Judas, que fugiu da presença do Senhor, que não se arrependeu, mas teve remorso e terminou no suicídio? Ou você quer terminar como Pedro, que ainda que tenha negado Jesus, voltou para a cruz e Jesus falou: Pedro, tu me amas, apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas, apacenta meus cordeirinhos. Meu irmão, estou pregando aqui para uma multidão nessa noite que vai se render aos pés do Senhor, e ainda que tenha caído, Deus te pega pela mão e fala: vem meu filho, se arrependa, entra na minha presença, entra na minha presença, entra na minha presença, se arrependa dos seus pecados. Eu tenho uma nova história para você, eu tenho um novo tempo para você. Põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração e começa a falar com o Espírito Santo. Agora é a hora de você confessar teus pecados para Ele. Agora é a hora de você fazer um posicionamento, falar: Deus, eu não quero errar mais nisso. Me dá força, Senhor, me dá força para sair dessa, Senhor, me dá força para não cair nesse pecado de novo, Senhor. Senhor, eu quero que o meu corpo seja templo do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero que o meu corpo, Pai, seja realmente luz, luz que resplanda a sua luz, em nome de Jesus. Você pode cantar isso? Vem fazer